Ok, meus caríssimos. Bom, queridos, eu vou ter que dar uma metralhada nesse slide, tá? Eu gosto muito dele, ele está muito bem estruturado, com GIFs animados e tudo, mas é exatamente por isso que ele ficou pesado. Então, quando eu coloco a narrativa, e já que ele já está com várias animações, ele ainda fica mais difícil de carregar. Eu tentei fazer ele em 7 minutos, acabei fazendo um pouquinho mais, né, 7.2, mas ele não carregou. Então eu vou tentar falar o mais brevemente possível e se surgir alguma necessidade, depois eu volto a explicá-lo numa outra oportunidade, tá bom? Vamos falar sobre as características que permitem a diferenciação dos seres vivos dos seres não vivos. Isso é um assunto de primeiro ano, eu sempre dou isso no primeiro ano, quando os meninos estão vindo do nono ano e entrando no primeiro, né, que eu chamo de cabacinhos na biologia. Então, as características postuladas pelos criadores da teoria celular, né, do Theodor Schwann e do Matthias Slater, eles falam que os organismos são feitos de células, né? As células são as unidades morfológicas e fisiológicas que formam os seres vivos. São formadas por organelas e outras substâncias feitas de proteínas que dá complexidade aos seres celulares multi e unicelulares, tá bom? Outra característica é a homeostasia, a capacidade de manter as substâncias químicas e biológicas em perfeitas condições para o organismo gozar de saúde e bem-estar enquanto vivo, tá certo? Os sistemas que nós temos, o nervoso, digestório, excretor, a síntese de proteína, o sistema endócrino, tudo isso nos ajuda a manter essa homeostasia. O metabolismo, que nós já falamos, né? A composição de substâncias complexas e a formação de tecidos a partir de substâncias simples que nós comemos, os aminoácidos, os carboidratos, vitaminas e sais minerais. Outra capacidade é a irritabilidade, a capacidade de interagir com o meio ambiente, de se movimentar. Vírus são inertes. Vírus precisam ou de um reservatório para transportá-lo para outros seres, ou de um vetor, um inseto, um animal, um morcego, um pangolim, né? Aquele bichinho que o pessoal suspeitou em determinado momento que era o hospedeiro do vírus, aí depois passou para o morcego e assim por diante. Então, a irritabilidade é uma característica de seres vivos e não de seres inanimados. Essa capacidade, a adaptação, que é intrínseca de seres vivos, o vírus também tem, principalmente quando ele se replica, ele está em estado de desenvolvimento e reprodução dentro das células. Ele é capaz de se adaptar, está aí as cepas novas para nos provar isso. E os seres vivos fazem isso como ninguém. A adaptabilidade dos seres vivos é o que proporcionou a grande diversidade que nós temos hoje. As plantas carnívoras, né, que se adaptam para suprir suas necessidades, os animais que fazem mimetismo e se camuflam, os animais mais frágeis, como as medusas, que têm os seus quinidócitos para produzir quinida, que é veneno, né, para se proteger dos predadores. A composição química peculiar, que é formada por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, a gente chama de CHOMPs, né? Tudo isso é assunto que nós discutimos no primeiro ano. Vírus tem algumas coisas, praticamente somente a adaptação, né? O desenvolvimento e o aumento de tamanho. Isso o vírus não tem, ele não cresce, tá? Ele não é capaz de ficar maior do que ele realmente é. Vírus são minúsculos e eles não aumentam de tamanho. Eles aumentam o volume, eles se replicam aos milhares e aumentam o volume, a carga viral, e não o seu tamanho, assim como as bactérias também. E finalizando aqui, a reprodução. A reprodução é a capacidade de produzir cópias semelhantes de si mesmo. O vírus sozinho, como já foi falado em outros slides, não acontece nada, não há metabolismo, não há transformação nele de nada. Somente quando ele está dentro da célula é que ele vai ser chamado de vírus. Fora da célula ele é um virion, incapaz de se replicar. Tá certo? Então, essas características que definem os seres vivos dos seres não vivos. Para finalizar, nós podemos dizer, então, que, de fato, os seres vivos não se encaixam em nossa definição de organismos vivos, tá ok? Vamos lá, senão o slide vai ficar longo.